Bom, estamos de volta aí para mais um bloco de aulas, para mais uma aula. E nesse último bloco de hoje, né, a gente vai falar sobre a associação de resistores. Esse é um assunto, né, que envolve aí vários concursos. Aliás, se eu não me engano, quase todos os concursos, né, que tenham esse assunto como parte do edital, você vai ter essa situação aí, associação de resistores, tá? Porque esse é um assunto que envolve é, a, a parte de eletricidade básica, né? A parte de circuitos elétricos simples e, enfim, em alguns momentos, algumas associações com outras coisas. Então é importante dominar esse assunto minimamente, né? Então a gente vai tratar aí, basicamente, de dois tipos de associação. Existem mais, né? Associações mistas, enfim, mas associações que não são nem de um tipo nem de outro. Não existem só dois tipos de associação. É, mas a gente vai se preocupar basicamente com essas duas, que são as associações em série, né? E as associações em paralelo, tá? E basicamente, o que que essas associações paralelo, o que que essas associações implicam em termos de corrente, né, em termos de tensão elétrica, em termos de potência elétrica, como que isso interfere no nosso estudo dos circuitos elétricos, tá? Vamos começar com o estudo da associação de resistores em série, que eu acho que talvez seja a associação mais simples que possa aparecer, tá? A gente diz que dois resistores estão em série, então vou desenhar aqui. Então vou começar com em série, né? Vamos botar aqui série. Série. A gente diz que dois resistores ou mais, né, estão em série quando a mesma corrente que passa pelo primeiro deles passa por todos os demais, ou seja, não há nó, né, não há divisão de corrente entre o primeiro e o último resistor. Então vou pegar aqui, ó, dois pontos de um circuito, ponto A e um ponto B, e aqui no meio eu vou colocar só dois, mas vale para dois, vale para três, né? Então um resistor aqui, ó, e um outro resistor aqui, tá? Repare que não há entre os dois resistores nenhum nó, não há uma divisão, como por exemplo, né, um fio saindo para lá, não tem, né? Então não tem, pode ter esse ponto, que é uma união de dois resistores, mas não há nenhuma divisão, né? A corrente não sai daqui. Então a mesma corrente que entra no primeiro resistor, essa corrente I, é a que vai passar no segundo resistor. Então se esse resistor ele tem valor R1 e esse resistor tem valor R2, faz sentido, né, que a corrente ultrapasse tanto R1, deixa eu melhorar essa seta aqui, tanto R1 quanto R2, tá? Então é só para melhorar aqui a escrita. E aqui R1 e aqui R2. Um ponto importante a se considerar, né, é que se você analisar, né, aqui como um ponto C, a diferença de A para C é o C, o AC, né? Vamos botar assim, ó, o AC vai ser o A menos o C. E isso é igual a R1 vezes I, primeira lei de Ohm, né? A mesma coisa acontece com o
CB. Não, o CB é o C menos o B, que é R2 vezes I. Né? Faz sentido. Isso é a primeira lei de Ohm. Né? Só para lembrar aqui, ó, isso é primeira lei de Ohm. Tá? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, né? Acho que a escrita está bem ruim. Vou trazer aqui para cima. Primeira lei de Ohm. Tá? Então, essa é a primeira lei de Ohm. Né? A gente aprendeu lá atrás que essa lei diz que a diferença de potencial é igual a R vezes I. Né? Isso vai me ajudar aí no próximo ponto. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Se eu pegar aqui, ó, só destacar aqui a nossa lei de Ohm. Se eu pegar aqui, ó, UAB, né? Então, vamos voltar aqui para o começo. Se eu pegar UAB, eu vou ter o A menos o B. Mas o A menos o B é a mesma coisa que o A menos o C mais o C menos o B, não é? Então, isso aqui é a mesma coisa, porque ó, o A menos o C é o AC. E o C menos o B é o CB. Então, isso aqui, ó, como a gente acabou de enxergar, né? Isso aqui é o AC. E isso aqui, ó, é o CB. Então, a diferença de potencial total é igual à soma das diferenças de potencial. Muito bom. Mas aí, com isso, a gente ganhou, embora não pareça muita coisa, a gente ganhou o seguinte. O AB total vai ser uma resistência. Então, acho que eu vou pegar a parte de baixo aqui para não ficar muito para a direita. O AB, que é DDP total, né, é a resistência, que eu vou chamar de equivalente, vezes a corrente. Isso tem que ser igual a resistência 1 vezes a corrente, mais a resistência 2 vezes a corrente, que isso aqui era o que estava escrito aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó? O AC, o que eu escrevi aqui em cima foi isso, que o AC, ó, é igual a R1 vezes I, enquanto o CB é igual a R2 vezes I. E tanto o AC quanto o CB estão aqui. Porém, como a corrente é a mesma em todos, eu posso simplificar a corrente dos dois lados da equação. Vou simplificar, e aí ficamos com a famosa expressão resistência equivalente igual a R1 mais R2. Ok, pronto. Então, de fato, num circuito elétrico simples, no qual eu tenho esse formato, né, com certeza a resistência equivalente é a soma das resistências. Fácil. O caso particular em que eu tenho resistências iguais, né? Então, se R1, né, é igual a R2, né, então, né, REC, né, é igual a 2R. Né? Basta que, se as duas forem R, R mais R, 2R. E se forem várias resistências, né, em que todas elas são iguais a R, então se eu tenho um circuito, né, no qual eu tenho várias resistências iguais a R em série, você tem um circuito assim, que eu tenho várias resistências iguais a R, tem uma, depois tenho outra, aí tem aqui, ó, 3 pontinhos e outra, e acaba o meu circuito, né? Então, se eu tenho aqui, ó, R, R,
R com N resistores, né? Estão N resistores aqui, a resistência equivalente será o quê? N vezes R, né? Ou seja, é N vezes a resistência de uma única resistência. Ou seja, N vezes a resistência de um único resistor, tá bom? Então, fica aí já essa característica para a gente pensar, tá? Outra coisa também importante aqui, né? Quando a gente está falando de problemas envolvendo resistências em série, o que será que acontece com a potência total? Né? A potência total é a soma das potências ou não? Isso é um ponto importante a ser considerado. Então vamos lá. O que é a potência total? Né? A potência total, vamos chamar só de potência, ela será a resistência equivalente, né? Vamos pensar aqui do ponto de vista que a gente conhece, né? Ela será U vezes I, então ela será U, quem é o U total? U AB vezes I. Ou seja, ela será o AB, que é, como a gente viu, o AC mais o BC, certo? Vezes I. Concorda? Só que quem é o AC vezes I? O AC vezes I mais o BC vezes I. O AC vezes I é a potência no primeiro resistor. E o BC vezes I é a potência no segundo resistor. Então, a potência total do nosso circuito, né, é a soma das potências. Não precisa nem pensar muito para chegar a essa conclusão aí a respeito da potência. Né? Independente dos resistores serem iguais ou não, a potência é a soma das potências. Obviamente que se os resistores são iguais, né, as potências dissipadas em cada resistor serão exatamente as mesmas, porque as tensões em cada resistor serão exatamente as mesmas e a corrente é a mesma. Então vai ser N vezes a potência, né? Faz sentido que isso ocorra também, tá? Mas não precisa guardar isso, você pode simplesmente chegar a essa conclusão olhando, né? Tanto esse detalhe que eu escrevi aqui em cima, ó, quanto esse detalhe que eu escrevi aqui embaixo, tá? Bom, então fica aí claro o que eu queria dizer, né? O que acontece em série. É, assim, nesse caso eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, mas assim, digamos que você quisesse analisar o que acontece se você tira um resistor do circuito, né? Se você tem, por exemplo, ó, dois resistores aqui, ó. Então vou colocar aqui um resistor e outro resistor. E digamos que esses resistores são lâmpadas. Lâmpada L1, lâmpada L2, tá? Depois eu faço desenhos melhores, como se fossem lâmpadas mesmo, A, B e C, tá? Digamos que isso fosse verdade, né? Lâmpada L1, lâmpada L2, e a gente quisesse analisar o que acontece aí com o circuito se você tira uma das lâmpadas, né? Se você corta, se essa lâmpada queimou. O que vai acontecer é que você vai ficar com o circuito aberto, assim, né? Vai ficar com o circuito aberto. Ele vai ficar assim, aqui ele vai estar aberto. Ou seja, não vai haver mais passagem de corrente. Então, o que antes era um circuito, agora deixou de ser um circuito e a gente não tem mais corrente. Então, I é igual a zero. Significando, é óbvio, que se são duas lâmpadas, se essa daqui está funcionando e essa também, e essa para, que essa daqui vai apagar. Essa daqui apaga. Então, ela brilha menos. Né? Às vezes eles perguntam isso. O que acontece? Brilha mais, brilha menos? Se o circuito está aberto, brilha menos, né? Apagou. Então, aqui é A, só para continuar aí com a mesma letra, aqui é A, aqui é B e aqui é C. E aqui a gente tem um circuito aberto. Tá? Tá? Só para a gente tentar entender o que acontece. Mas isso aí é mais
é análise de circuito do que propriamente associação de resistores. Mas aí fica bom que a gente comenta aí bastante coisa, né, a respeito do problema. Bom, vamos então agora para o paralelo 2. Eu fiz azul claro, nem me lembro, acho que foi não, azul escuro. 2 paralelo. Então, 2 aqui, ó, paralelo. Então, nesse segundo momento, a gente vai tratar aí, né, do paralelo entre dois resistores. Então, como que funciona, então, dessa vez, o paralelo, né? Se em série o que acontece é isso, né? Em paralelo, você tem não a mesma corrente, mas agora é mesma tensão, né? Então, você tem a mesma divisão, assim, ó, dividir para cá, e para cá, pronto. Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui é o mesmo ponto, obviamente, e aqui eu tenho um ponto B. Em cima, digamos que eu tenho um resistor, embaixo o outro, e claramente, tanto o resistor R1 quanto o resistor R2 estão conectados no ponto A e no ponto B, né? É claro também que aqui, ó, o que você tem é uma corrente I1, e aqui o que você tem é uma corrente I2, né? E também fica claro, né, pelo que já falamos antes, que aqui eu tenho uma corrente I, só que eu sei que a corrente total é a soma da corrente I1 com a corrente I2, certo? Então, isso vai depender muito disso. Bom, por outro lado, quando eles estão em paralelo, né, as DDPs, ou as diferenças de potencial, são iguais, né, tanto no resistor R1 quanto no resistor R2. Então, eu sei que, né, I1, né, olha só, eu sei que olha só, eu sei que U AB, né, é igual a I1 vezes R1, e, portanto, I1 será UAB, né, sobre R1, assim como eu sei que UAB é igual a I2 vezes R2. Portanto, I2 também é UAB, só que agora sobre R2. Unindo essas duas com essa que a gente escreveu em cima aqui, ó. Então, unindo essas duas, essa expressão e essa expressão com essa equação aqui, a gente tem essa ideia aqui, ó. I é igual a I1, que é UAB sobre R1, mais UAB sobre R2. Mas a corrente total é UAB sobre um resistor equivalente. Ou seja, é como se eu tivesse pego R1 e R2 substituído por um único. Aqui vai ficar UAB sobre R1 e aqui vai ficar UAB sobre R2. Como o AB está em todas as parcelas, podemos simplificar. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui se cancelam. E aí você fica com 1 sobre REC, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre REC, igual a 1 sobre R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre
R2, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a forma na qual você tem a resistência equivalente, resistência equivalente para associações em paralelo. Bom, de novo, né? O que que acontece se R1 for igual a R2? Se R1 for igual a R2, ó, aqui eu coloquei essa observação, ó. Se R1 igual a R2, então eu vou colocar isso. Se R1 for igual a R2, então a gente vai ter uma consequência relativamente simples, né, que é 1 sobre REC igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. E daí, né, 1 sobre REC igual a 2 sobre R. Obviamente, REC, tá, esse REC aqui ficou ruim a letra. REC igual a R sobre 2. Ou seja, se eu tiver vários resistores em paralelo com o mesmo valor, basta dividir pelo número de resistores, conforme eu fiz aqui. Então, se eu tiver vários resistores em paralelo, então, se eu tenho uma situação em que eu tenho vários resistores em paralelo, então, se eu tiver vários resistores em paralelo, um, dois, e lá na frente um enésimo resistor, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui R, deixa eu fazer de preto aqui, para ficar com o mesmo código de antes. R, R, R. O que que eu vou ter? Uma resistência equivalente que é R sobre N, porque aí todos os resistores, né, têm o mesmo valor, tá? Então isso aí acontece. Outra coisa que acontece no caso das resistências, né? Deixa eu ver como eu coloquei aqui para ficar com o mesmo códigozinho. Acho que não precisa, não. Né? No caso de resistores aqui em paralelo, acontece uma coisa interessante. Digamos que um resistor é múltiplo do outro, ou, se você preferir, né? Digamos que um resistor é o outro multiplicado por um fator, pode ser isso. Ou ainda que cada resistor está multiplicado por um fator. Então, digamos que um resistor é A vezes R, né? Então, nessa situação aqui, ó, do paralelo, digamos que você tenha essa ideia, né? Ó, vou tentar fazer aqui algo interessante, ó. Digamos que você tenha isso. Um resistor aqui, outro resistor aqui, e digamos que esse resistor de cima, deixa eu fazer de outra cor para dar uma mudada aqui no visual. Esse resistor de cima seja A vezes R. E esse resistor de baixo seja B vezes R, tá? Só para a gente dar uma melhorada aqui na situação. Então, eu terei 1 sobre REC igual a 1 sobre
A vezes R mais 1 sobre B vezes R. Obviamente, 1 sobre REC será 1 sobre R vezes 1 sobre A mais 1 sobre B. E aí, claramente, né, essa conta aqui dentro, ó, essa conta aqui dentro, ela dá A mais B sobre AB. E aí você invertendo tudo, porque está 1 sobre REC, você vai ter que REQ vai ser R vezes AB sobre A mais B. Pronto. Que parece algo muito inocente, né? E de fato até é um pouco. Na verdade, esconde uma propriedade interessante, que é o seguinte: se B é múltiplo de A, né? Se B é múltiplo de A, né? Digamos que B é K vezes A. Então, se B é igual a K vezes A, teremos a seguinte propriedade. Olha só. R é Q igual a R vezes AB, ou seja, A vezes B, que é K vezes A, sobre A mais B, que, ou seja, A mais K vezes A. Então, você vai ficar com uma resistência equivalente, que é R vezes. Em cima você tem um A, dá para cortar, ó. Em cima você vai ficar com K vezes A dividido por K mais 1. Então, olha só o que, que acaba acontecendo, né? Você tem alguém, né, que fica dividido por um fator de K mais 1. Mas quem é esse alguém? É o K vezes A, né? E K vezes A, tá vendo? Ó? Vezes R, ó. Isso aqui é o B, né? Se você olhar, isso aqui é o B. Volta aqui. Esse aqui é o B, ó. Então, no final das contas, o que que aconteceu? A resistência equivalente ficou sendo B vezes R, que é o resistor de baixo, dividido por K mais 1. Então, quando eu tenho um resistor, por exemplo, que é o triplo do outro, né? O fator B, né, ele é 3 e eu divido por 4. Então, se eu tenho um resistor que é R e o outro que é 3R, o resistor 3R fica dividido por 4. Né? Então, esse fator K mais 1 me ajuda a entender mais rapidamente como eu devo calcular o resultado. Ou, se você preferir, usa sempre isso aqui, A mais B sobre A, A vezes B sobre A mais B. Né? Então, se 1 é 1 e 3, 3 dividido por 1 mais 3. Né? Então, é 3 dividido por 4. Tá? Então, é 3 quartos. Se um é o triplo do outro, fica o resistor equivalente, fica 3 quartos. Tá? Mas isso aí é uma consequência que você pega com o tempo. Não precisa se preocupar com isso agora. O importante é ter essa noção de que existe essa propriedade para ganhar tempo. Outra coisa importante, que é uma observação aqui, ó, isso ajuda em análise de circuitos. Eu vou colocar aqui como observação. É o seguinte: se em série sempre, sempre em série, REQ, que é resistência equivalente, é maior do que qualquer resistor componente. R1, R2. A resistência equivalente é sempre maior. Em paralelo, tá?
em paralelo, a resistência equivalente, ela é sempre menor do que qualquer resistor. R1, R2, qualquer resistor. Então, em paralelo, o resultado tem que ser menor do que o menor deles. E em série, maior do que o maior deles. Se você está fazendo um problema envolvendo circuito, já tenha isso em mente na hora que você vai fazer. Porque se você tiver que analisar a potência de um circuito, você já sabe que no final a resistência equivalente é menor do que qualquer resistor se for em paralelo e maior do que qualquer resistor se for em série. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente tinha falado sobre a potência num resistor, a potência num circuito em série. Será que a potência num circuito em paralelo é a soma das potências ou não, né? Bom, primeira coisa que a gente sabe é que a potência, né, ela é U vezes I. Então vamos voltar aqui na potência, né? Potência é igual a U vezes I. Ok. E eu sei, né, nesse caso, que a corrente, né, é a soma das correntes, ou seja, I total é igual a I1, né, mais I2. Ok. Mas eu sei daqui, ó, dessa expressão, que a potência, que a corrente, ela é a potência dividida pelo U. Então aqui, ó, eu tenho a potência total dividido pelo U total. Aqui eu tenho a potência no resistor 1 dividido pela DDP no resistor 1. E aqui eu tenho a potência no resistor 2 dividido pelo U no resistor 2. Certo? Só que o 1, o 2 e o 3, né, são iguais. Então isso aqui cancela com isso, que cancela com isso. E aí a potência no resistor equivalente é igual a potência no resistor 1, eu chamei de potência 1, né? Mais a potência no resistor 2. E aí está resolvido aí o nosso problema. A potência continua sendo a soma das potências. Não preciso me preocupar em ficar calculando outra coisa a não ser usar a própria potência diretamente, tá bom? Então, tanto em série quanto em paralelo, a potência é a soma, né? A gente viu aqui em cima, ó, P1 mais P2, e a gente viu agora aqui embaixo, P1 mais P2, por causa da soma das correntes, né? Então, não preciso me preocupar com isso também. Bom, então, falamos aí série e paralelo, o que que acontece, né? Então, estudamos aí o comportamento de maneira geral. Vamos dar uma olhada no que ocorre quando eu tenho esse problema aqui, chamado de ponte de Wheatstone. Que problema é esse? Esse problema é o seguinte: existe um circuito no qual você tem essa situação aqui, ó. Você tem 4 resistores ligados por um circuito. É difícil aqui de fazer um circuito bacana. Pronto. Pronto, acho que agora foi. Tá? Ligados assim, ó. Então aqui eu tenho um resistor que vai daqui para cá. Vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D, tá? E aí vamos dizer que aqui você tem um resistor, aqui você tem outro resistor, aqui você tem outro resistor e aqui você tem outro resistor. 4 resistores. E digamos que aqui no meio tem um resistor também.
Não vai fazer diferença não, tá? O que importa para a gente é que não haja passagem de corrente aqui, ou seja, essa corrente tem que ser igual a zero. Se isso acontecer, esse R1, R2, R3, R4 respeitarão a seguinte propriedade: R1 vezes R3 terá que ser igual a R2 vezes R4, tá? Então, quando isso acontece, você pode transformar aí o seu circuito em algo mais simples, porque se não passa corrente aqui, isso aqui é como se fosse um paralelo, assim, é bem mais simples do que parece, né? Porque a corrente que entra aqui, ó, ela não se divide, ela vem para cá. Então, a corrente azul é igual a corrente em azul aqui. Já a corrente aqui, ó, em vermelho, ela é igual a corrente em vermelho aqui e no final elas se juntam, tá? Então, você não precisa aí se preocupar com a corrente que passa nesse resistor do meio, né? Porque a corrente que passa no meio é zero. O nome desse efeito, né, é esse daqui, ponte de Wheatstone. Então, eu não vou ficar justificando agora, porque não tem necessidade, mas você sabe que quando você tem uma situação como essa, é isso que você vai fazer. É, por exemplo, deixa eu te dar aqui um exemplo, para esse sim, um exemplo numérico. Ó, ele vai falar o seguinte, exemplo. Ele vai colocar lá um circuito, ó, e aí eu vou até fazer um formato um pouquinho diferente, para você não se habituar a ver o formato como estava ali. Digamos que o circuito estava assim, e aí, ó, que eu vou colocar assim. E aí ele diz o seguinte, ó, que aqui, deixa eu botar, tem um resistor, aqui tem outro, esse aqui mede 2, esse aqui mede 3, esse aqui mede 4 e esse aqui mede R. Aí aqui no meio, ó, ele diz que tem um resistor e que tem um amperímetro, tá? Esse, aliás, eu não vou botar nem amperímetro, eu vou usar um galvanômetro. O que que é um galvanômetro? O galvanômetro, né, ele é um amperímetro para pequenas correntes. Galvanômetro. E o que que é um amperímetro? É o aparelho que mede corrente. Tá? Então é um amperímetro. Amperímetro, você repare que o nome é ampere, vem de corrente. Então, amperímetro para pequenas correntes. Então, digamos que ele deu a gente, essa situação, em que eu tenho aqui, ó, uma corrente vindo daqui, tem um ponto aqui, outro aqui, e ele diz assim, ó, o galvanômetro mede uma corrente aproximadamente igual a zero, ou zero, né? Nunca é zero exatamente, é zero. Aí ele pergunta, quanto vale R? Quanto vale esse R aqui? Se isso aqui, né, vale R, e se a corrente aqui, ó, IG é igual a zero, significa que 2 vezes R tem que ser igual a 4 vezes 3. Portanto, 2R tem que ser igual a 12, R tem que ser igual a 6. Se isso acontecer, não passará a corrente pelo resistor do meio. E se não passará a corrente pelo resistor do meio, significa que a corrente passará em cima e embaixo. Então,
dá para calcular qual vai ser a resistência equivalente desse circuito. Porque em cima eu vou ter 5 e embaixo eu vou ter 10, certo? Por quê? Porque como não vai entrar corrente aqui, é como se eu tivesse um circuito assim, ó. Como se eu tivesse um circuito assim, sem corrente passando pelo meio. Ou seja, aqui em cima eu tenho 2 e 3, né? Eu tenho 2 e 3. E embaixo eu tenho 4 e 6. Então aqui eu tenho 4 e 6 e aqui eu tenho 2 e 3. Então em cima eu tenho um resistor com 5. Então esse resistor aqui, ó, é um resistor de 5 ohms. E embaixo eu tenho um resistor de 10 ohms. E aí vem uma coisa que eu falei para você aqui, ó. Ó, olha aqui o que eu falei para você. Se um é múltiplo do outro, se um é múltiplo do outro, 10 é o dobro de 5. Então, o resistor equivalente vai ser 10 terços de ohm. Não lembrava? O que eu faço? É só aplicar, ó. Resistência equivalente é igual, né? Eu vou fazer do começo, né? Que eu acho que é importante. 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 10. Vai aparecer nitidamente o que eu estou falando, ó. 1 sobre REC, o MMC é 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 10, 1. 10 vezes 1, aliás, 1 vezes 1, 1. Então aqui, ó, 2 mais 1, que é o 3, e o 10 aqui embaixo. Então, REC igual a 10 por 3 ohm. Mas não precisava, porque você já saberia de acordo com o que eu falei para você lá em cima, tá? Então é possível calcular aí qual é a resistência equivalente. E claro que se eu tenho agora a resistência equivalente, dá para eu calcular a corrente total também. Porque agora, é claro, eu teria que saber DDP total, eu não tenho, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, eu sei que é 10 terços, né? Então a DDP, digamos que é 20 terços, tá? Só para facilitar aqui, ó. A aqui, B aqui, aí digamos que a DDP UAB é igual a 20 terços de volt. Então 20 terços igual a REC 10 terços vezes I. Então, I é igual a 2. 2 amperes. Pronto. Então, agora eu sei a corrente total, 2 amperes. E aí daria para eu calcular até a corrente que passa em cada ramo. Que agora bastava eu dividir a corrente de forma proporcional. Embaixo que é 10 passa 1 terço, né? Embaixo que é 10 passa 1 terço, ou seja, 2 terços de amperes. E em cima que é 5 passam 2 terços, ou seja, 4 terços de ampere. 4 terços mais 2 terços, 6 terços, que dá 2. Então daria para dividir aí tranquilamente. Se você quiser dividir um pouco melhor, vai só escolher uma DDP aqui que ficasse mais simples para fazer a conta. Mas aí tá aí, tá? A gente consegue detectar tudo que foi importante para esse problema usando essa ideia. Aqui 2 amperes, aqui continua 2 amperes. Aí, como eu falei, se divide de maneira proporcional. Bom, tudo isso que eu falei vale tanto para a primeira quanto para a segunda lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é aquela U igual a RI, e a segunda lei é resistividade vezes comprimento sobre área, né? Então vale tanto para um quanto para outro. Então só para a gente, né, lembrar aqui, ó, a segunda lei de
Ohm diz que a resistência elétrica é a resistividade vezes o comprimento sobre a área da seção transversal. Então, se eu quiser calcular, né, a resistência equivalente de um resistor, né, e eu tenho uma situação como essa, ó, olha só. Por exemplo, eu tenho um resistor que é formado assim, ó, por dois materiais diferentes. Então, o primeiro material, ó, é um material, aqui é um comprimento L1, né? Aí aqui, ó, é um comprimento L2, mas a área da seção é a mesma para os dois. A área da seção é a mesma para os dois. Ah, esse aqui tem uma resistividade ρ1, esse aqui tem uma resistividade ρ2 e eu quero calcular REC. Repare que eles estão em série. Quando você for fazer a resistência equivalente, o que você vai fazer? REC igual a R1 mais R2. Ou seja, REC, que é resistência equivalente, quem é R1? ρ1 vezes L1, né, sobre A. ρ2, L2 sobre A também. Como eu tenho, né? Se eu vou substituir por um resistor com a mesma área da seção transversal, eu vou ter REC igual a ρ vezes L total sobre, né, L total sobre A. E isso vai ser ρ1 vezes L1 sobre A mais ρ2 vezes L2 sobre A também. Se a área da seção transversal é a mesma, né, então vou poder simplificar com esse, com esse, né, e aí eu vou ter a seguinte expressão: ρ vezes L igual a ρ1 vezes L1 mais ρ2 vezes L2, né? O A cortou, então ρ equivalente vai ser ρ1 vezes L1, né? Mais ρ2 vezes L2. E aí agora vem um detalhe importante, né? Ó, quem que é o L? O L é a soma de L1 com L2. Então aqui embaixo vai ficar L1 mais L2. Ou seja, a resistividade equivalente, né? A resistividade equivalente, ela é a média ponderada das resistividades. Vendo? A resistividade equivalente é a média ponderada das resistividades, ponderada pelo comprimento. Se os comprimentos forem iguais, então, ó, se L1 for igual a L2, ou seja, dividiu no meio certinho, você vai ter o quê? Você vai ter ρ igual a R1, ρ1, aí vai ficar LL, né? Ou seja, ρ2 sobre 2. Seria a média. Então, se os dois tiverem o mesmo comprimento, a resistência vai ser, a resistividade vai ser a média das resistividades. Então, é possível ter uma situação como essa, desde que se conheça a relação entre os dois comprimentos. Sem essa relação, né, ele pode dizer que um é um terço do outro, que um é o dobro do outro, né? Enfim,
Essa mesma ideia que eu usei aqui, é claro que não a mesma fórmula, mas a mesma ideia valeria se a gente estivesse observando aí um problema com resistores em paralelo, tá? Seria uma ideia similar. A única diferença é que não vai ter a mesma área da seção transversal, mas vai ter a mesma DDP, se vai usar, enfim. Pode ser que o comprimento seja o mesmo, né? Pode ser que não seja. Tudo isso vai depender de como vai tratar aí o problema, tá? Então, a ideia principal é saber por onde começar. Bom, com isso, a gente encerra essa parte inicial, né? Mostrando como você pode. Inicial não, assim, eu fui bem longe até, mas ainda tem algumas coisas a tratar que a gente pode ir ao longo dos próximos encontros falando sobre isso. Mas a ideia é primeiro falar sobre os resistores, associações série e paralelo e dar uma boa noção geral de como você pode aplicar isso não só com a primeira, mas com a segunda lei de Ohm e também sobre a ponte de Witherstone, né, que é esse detalhe aqui. E aí guarda essa ideia aqui, ó, que eu dei, porque ela é muito valiosa. Você vai usar bastante aí em problemas envolvendo a ponte. Outra coisa importante é essa aqui, ó, galvanômetro, tá? Guarda o que é um galvanômetro, que certamente vai aparecer em algum momento aí para você, perguntando o que é ou citando esse instrumento de medida que é o galvanômetro, tá? Então com isso a gente fecha esse bloco. Eu vou encerrar aqui o terceiro bloco de hoje e espero que você tenha entendido aí, que tenha sido claro para você, que os exemplos tenham sido proveitosos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau.